Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, a casa caindo pro Augusto, todo mundo metendo pé da diretoria com uma desculpinha diferente, e o iluminado do presidente, ao invés de convocar uma coletiva pra explicar pra torcida o que tá acontecendo e como nada disso é ruim de algum jeito, não, ele simplesmente resolveu fazer uma reunião fechada no Parque São Jorge, e pra isso ele convidou um pequeno grupo de jornalistas pra participar, selecionados a dedo por ele. Não é todo mundo que vai estar lá não, cara, não vai ser bagunça não, tá no convite. Segunda-feira às 11 horas eu quero vocês aqui e solicito que não seja gravado. A conversa vai ter que ser totalmente sigilosa. E aliás, não era nem pra vazar esse convite, né? Porque ele só mandou pra pessoas de confiança e parece que alguém não é tão de confiança assim. Mas você vê, em meio a todo esse caos, o cara tá chamando só jornalistas que ele confia pra supostamente falar sobre o balanço, só que nada disso vai poder ser gravado. Aí como é que você não quer que isso abra margem pra teorias da conspiração? Eu mesmo, por exemplo, posso achar tranquilamente que ele tá mobilizando uma milícia digital que do nada só vai publicar notícias boas sobre essa gestão e ruins sobre a oposição. Simples assim. Por que eu não posso pensar isso? Me diz você, Augusto, por que a reunião é tão secreta dessa forma? Por que a torcida não pode saber de nada? Né? Porque pra ir em podcast você é um leão. Tava tudo pomposo lá no Flow, achando que ia chegar pra falar do Tite, como eu sou o cara e não sei o que. Aí o Tite não assinou e você ficou lá, né? De papinho furado, mudando de assunto. Agora, pra convocar uma coletiva e dar as caras num momento como esse, aí pra quê, né? Já tá com os dias contado mesmo? Enfim, é curioso como até o Duílio conseguiu fazer algo mais transparente do que isso no final da gestão dele. O Duílio, pra você ver como a coisa tá feia, né? Bom, não demorou muito e o Memphis Depay, que ficou fora do último jogo por um incômodo no tornozelo, voltar a treinar e ficar à disposição do Dorival para amanhã. E amanhã que nós devemos ter o primeiro esboço, e que assim seja, do que deve ser o Corinthians dali para frente, com Memphis, Yuri, Carrilho. Inclusive existe uma informação internamente de que o Dorival pretende rodar esse grupo aos poucos no começo, para ver se ele consegue aproveitar mais jogadores do que vinham sendo aproveitados, como ele até fez na estreia, né? Começando ali com Maicon, Charles e Hector, por exemplo. 3 caras que só apareciam de vez em nunca antigamente, colocando o Rian no segundo tempo também, mesmo tendo o Ranieri no banco. Enfim, vai dar uma rodada no grupo pra conhecer melhor. Mas pra esse jogo, eu confesso, mano, que eu tô pensando demais no Romero, se ele vai continuar no time ou não. Porque vocês viram, ele foi relacionado, mas nem começou jogando, muito menos entrou no segundo tempo contra o Novo. O cara ficou no banco o jogo inteiro. Então, agora que ele tem o Memphis de volta, será que ele vai manter esse trio? Ou vai manter o Romero no banco e colocar o Coronado? Porque não me parece que ele tá morrendo de amores por ele não, viu? Mas no meu mundo ideal, ele joga. Romero é banco, Coronado titular, e se eu sou o Dorival, minha escalação seria com Hugo, Mateuzinho, Kaká, Ramalho, Angelini, Ranieri, Martins, Carrilho e Coronado, Memphis e Yuri. No máximo ainda o Bidona do Martins. Mas de resto, mano, se for pra fazer algo diferente disso, a única coisa que me resta é torcer pra dar certo. Mas eu não concordaria com o Romero sendo titular novamente, falou? Mas e vocês, estão confiantes pra amanhã? Porque o Inter é pedreiro, hein? Não dá pra brincar em serviço não. E o Corinthians, que tá sofrendo tanto com essa falta de opções na zaga no profissional, viu nessa semana o William Maggiese, menino de 19 anos, ser reintegrado na base depois de vários meses afastado e quase que sem treinar no CT. E assim, antes de mais nada, deixar claro aqui que esse moleque é muito bom, tá? Eu acompanho esse moleque desde a época do Sub-17 e sempre via futuro, cara. Pra mim ele seria até um novo Murilo. Só que, aparentemente, ele tem um problema gigantesco no extracampo. Eu não faço ideia do que seja, mas incomoda tanta gente lá dentro a ponto dele ter passado por tudo isso, ter sido afastado, né, ficado fora de treinos. E o pior de tudo, essa reintegração, que tinha tudo pra ser uma notícia boa, ainda é ruim, porque ele tá sendo reintegrado no elenco Sub-18, que não existe, fiel. Faltando um mês pro fim do contrato dele, o moleque vai treinar com uma subcategoria que não disputa nada, né, com uma cambada de moleque que veio por motivo nenhum e nem jogar ele vai. Como é que vai provar alguma coisa numa categoria dessas? Como é que ele vai renovar o contrato desse jeito? Então assim, é uma gestão de base enrolada, que ninguém explica nada, não consegue dizer o porquê das coisas, só vai acontecendo e, mano, se tiver de explicar, explica, se não tiver o que falar, deixa quieto e finge que o assunto morreu, tá ligado? É muito assim que eu me sinto quando vou falar de categorias de base, sem informação nenhuma, meras especulações, né? E assim, eu repito, eu não sei qual que é o problema desse menino, se é uma coisa mental, se é disciplinar, só que seria interessante se alguém lá de dentro tentasse finalmente resolver, porque ele vale a pena, mano. O Corinthians em breve pode estar perdendo uma joia muito grande por uma mera falta de interesse de resolver um problema, inclusive com todo respeito ao Tchoca, mas se não fosse por tudo isso, né, esses problemas extracampo, eu não tenho dúvidas que esse moleque estaria jogando hoje e até como titular, porque é muita bola, falou? Enfim, você tem menos de um mês para as coisas virarem, falou? Você ajuda também, né, irmão?
Volta o cão arrependido, como já diria o Chaves. Mas será? Será que o Judas do Carlos Miguel vai voltar mesmo pro Corinthians? Porque é isso que diz o Marcelinho Carioca. De jogador pra carreira de jornalista, comentarista, o cara é tudo. Mas segundo ele, o Carlos Miguel, que praticamente nem jogou no Nottingham Forest desde que foi pra lá, teria se arrependido do que ele fez com a gente, olha só que coisa, né? E gostaria de voltar ao Corinthians. Uma volta pro único lugar que ele foi feliz. E assim, eu vou dizer que eu não aceito, mesmo magoado de certa forma, eu vou falar que eu não quero o Carlos Miguel aqui, eu só quero ter o Hugo? É claro que não, óbvio que eu aceitaria o Carlos Miguel de volta e nem precisa pedir desculpas pra isso. Mas aí que tá, não tá bom demais pra ser verdade também? O cara quer reserva lá, pedindo desculpas pra gente depois de tudo que aconteceu e querendo voltar, em teoria, pra ser reserva aqui também, sabe? Não faz muito sentido, é melhor ficar onde ele tá, poupa trabalho, poupa esforço. Então, eu acredito que dificilmente isso vai acontecer, mas se ele quiser mesmo voltar, se existir essa vontade, eu também acho que o Corinthians jamais diria não, porque a gente teria tranquilamente a melhor dupla de goleiros do país, cara. E mesmo que só jogue um, seria muito bom, porque a gente viu o sufoco que foi quando o Hugo se lesionou. Agora, imagine se tivesse o Carlos Miguel no elenco, nesse meio tempo aí. A torcida não ia nem lembrar que o Hugo existe, e vice-versa também. Enfim, torço muito pro Marcelinho ter mesmo essa informação, porque seria tá ligado? Ter o Carlos Miguel de volta. O que vocês acham, hein? Será que vai rolar? Será que não vai? Eu tô torcendo por isso. Olha, é engraçado como no começo de tudo, até antes do Augusto ser eleito também, o discurso dele se pautava em trazer pessoas técnicas para a gestão e que amigos seriam do portão para fora. E assim, a parte engraçada, entre aspas, para mim, é porque no podcast que o Leonardo Pantaleão foi, o ex-diretor jurídico, né, ele foi lá no ZebraCast do Alfinete, ele fala como realmente funciona a diretoria na perspectiva de um diretor jurídico e o porquê que ele optou sair, dizendo lá que o Augusto vive rodeado de pessoas, um grupinho, vou dizer assim, de diretores e outros da panela dele ali, interferindo em todas as decisões que ele toma. Por exemplo, ele diz que fala uma coisa pro Augusto hoje, que é assim, que é assado, aí o Augusto concorda, dá o ok, ótimo, no outro dia o cara já volta com uma outra opinião, que não quer mais, que não sei o que mudei de ideia, como se ele não tivesse autoridade no que ele fala, precisasse sempre ouvir dos outros para dar uma resposta, uma interferência indireta que acabou incomodando demais o Leonardo. E outra coisa, muitas informações também sequer passavam pelo jurídico. Pra vocês terem uma ideia, cara, a venda do Wesley para o Nasce, que foi muito grande, ele, como o diretor jurídico da parada, diz que só foi saber através de notícias na internet, porque internamente isso nem foi comentado com ele. Quer dizer, o Augusto não dava satisfação para os seus diretores, tinha a panela dele para tomar as decisões e por isso muita gente ali não se bicava, não conseguia se entender nas decisões. Então quer dizer, o Augusto não conseguiu unir os seus próprios diretores. Como é que ele quer resolver o problema do Corinthians? A verdade é que a gestão dele é uma bagunça, é formada por panelas de amigos e pessoas técnicas só quando convém. É só ver aqui no Pulo do Barco até agora, Marcelo Mariano, Claudinei Alves. Enfim, recomendo quem não assistiu esse podcast ver alguns pedaços dessa entrevista, porque se ele era competente lá dentro ou não, pelo menos ele foi sincero e vale a pena ouvir, tá? Porque é uma perspectiva que a gente ainda não tinha de um diretor jurídico do Corinthians, falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!